que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Do público, este é o P24. Dos estádios ao calendário, o que sabemos sobre o Mundial que Portugal vai ajudar a organizar em 2030. Nunca esteve em cima da mesa construir um estádio novo para o Mundial 2030. Nunca esteve em cima da mesa. Portanto, não haverá a construção de novos estádios, serão os 3 estádios portugueses que já construídos que cumprem os requisitos da FIFA. Esta semana, Portugal, Espanha e Marrocos entregaram na sede da FIFA a declaração de interesse em acolher e organizar a fase final do Mundial de 2030. É o primeiro passo formal para a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos à organização da competição. O Mundial de 2030 será o primeiro a ser organizado por países de 2 continentes diferentes e terá jogos em 6 países, nos 3 organizadores, mas também na Argentina, Paraguai e Uruguai. No centenário da competição, os 3 primeiros jogos vão realizar-se nos 3 países sul-americanos e a partida inaugural vai decorrer no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, a mesma cidade onde decorreu o primeiro Mundial da FIFA, em 1930. O Público e a Renascença entrevistaram o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, para o programa Hora da Verdade, entrevista que pode ler e ver esta quinta-feira. Neste P24 conversamos com Nuno Sousa, editor de Desporto do Público, sobre esta entrevista e também sobre o que podemos esperar do Mundial de 2030, que decorrerá também em território português. Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Nuno, bem-vindo ao P24. Entrevistaste o secretário de Estado do Desporto sobre a candidatura de Portugal com Espanha e Marrocos ao Mundial de 2030. Que novidades é que trouxe esta entrevista? Boa tarde, Inês. Na verdade, João Paulo Correia não conseguiu ainda adiantar-nos muito sobre o que vai ser o desenho final ou a arquitetura final da competição. Na linha do que já tinha sido adiantado até por Ana Catarina Mendes, confirmou que de facto Portugal não vai construir nenhum estádio propositadamente para o Mundial 2030. Confirmou também que os estádios da Luz, de Alvalade e do Dragão serão os únicos que farão parte da candidatura, com as suas limitações de lotação que são conhecidas. Mas deu uma potencial boa notícia aos portugueses, que abriu a porta à possibilidade de, mesmo tendo em conta o desenho que foi delimitado pela FIFA em termos de ocupação dos espaços, de Portugal poder vir a ter um estádio ou estar representado, se quisermos, na fase eliminar da competição. Isto é importante porque inicialmente a FIFA delimitou que os estádios com uma capacidade até 50 mil espectadores, que é o caso dos 3 estádios portugueses na candidatura, à partida estariam arredados das principais fases da prova, ou seja, dos quartos de final em diante, e essa possibilidade de Portugal estar representado pelo menos nos quartos de final é algo que devemos ter ou manter em aberto, pelo menos até que o dossiê de candidatura seja tornado público. Para além disso, e ainda na linha do que será a arquitetura financeira, se quisermos, do próximo Campeonato do Mundo em que Portugal vai fazer o papel de anfitrião. João Paulo Correia também não colocou de parte a possibilidade de haver um regime de isenção fiscal muito idêntico àquele que já foi aplicado na Liga dos Campeões de 2019 ou 2020 e, nesse sentido, tornar também mais atrativo para o promotor e para o organizador a participação, ou se quisermos a organização conjunta deste Campeonato do Mundo. Como sabemos, para além de Portugal, vai incluir Espanha e Marrocos num trio inédito até do ponto de vista do raio geográfico, da sua abrangência, e nesse particular será seguramente um Campeonato do Mundo com uma marca única e inédita. Em relação aos estádios, como disseste, só 3 estádios portugueses é que terão jogos neste Mundial: Estádio do Dragão, Alvalade e Estádio da Luz. Portanto, não está previsto que haja jogos no Algarve, mas a comunidade intermunicipal do Algarve já pediu para ser incluída, até pela localização estratégica que tem. Isso está completamente fora de questão?
por aquilo que conseguimos perceber do ponto de vista da participação direta com um estádio em que venham a ser disputados jogos da fase final do Campeonato do Mundo, sim, está posta de parte. Agora, a participação do Algarve, assim como de outras regiões do país, neste Campeonato do Mundo, de forma indireta, se quisermos, através da disponibilização de centros de estágio, de alojamento, centros de treino, para poder acomodar as seleções que venham a jogar, não só em Portugal, mas eventualmente também em Espanha, dada a proximidade geográfica, essa é uma porta também que continua aberta. Tal como já tinha sido adiantado, o Secretário de Estado confirmou que Portugal vai apresentar uma lista de cerca de 30 centros de estágio e treinos dispersos por todo o território nacional, que ficarão à disposição das seleções que venham a qualificar-se. E é importante ter aqui em mente que não está ainda fechado, muito longe disso, o desenho das seleções que vão participar neste Campeonato do Mundo. E, portanto, tendo em conta que a escolha será das próprias seleções, outras federações que as representam, e que a competição propriamente dita, os estádios em que vão disputar os jogos, estão ainda, obviamente, por definir. Creio que será muito difícil projetar ainda quantas seleções e quais em particular e em que regiões específicas do país é que ficarão alojadas, mas à partida, tendo em conta aquilo que tem sido o historial da Organização Portuguesa de Grandes Competições, o facto de já muitas seleções, por exemplo, para pegar apenas no caso do Algarve, fazerem estágios regulares, juntamente com clubes de topo da Europa, nos centros que já existem no Algarve, eu creio que tudo isto concorre para que a possibilidade de esta região em particular do país vir a ter um papel importante neste Campeonato do Mundo seja claramente interessante e uma forma também de certa forma dar uma resposta àquilo que têm sido os anseios dos autarcas e dos representantes da região. Esta edição vai ser organizada por 3 países, é a primeira edição com uma organização intercontinental, mas também haverá jogos em 3 países da América do Sul. Qual é que é a razão desta escolha e da realização destes jogos no outro lado do oceano? Eu creio que há aqui 2 dimensões. Uma claramente simbólica, que tem a ver com a celebração do centenário do Campeonato do Mundo. Isto porque a primeira edição do Campeonato do Mundo se disputou precisamente no Uruguai em 1930. E essa foi uma forma de a FIFA analisar esta efeméride. E a outra tem a ver com uma espécie de recompensa, se quisermos, que é dada ao futebol sul-americano. Isto porque havia também em cima da mesa, e numa concorrência direta com a candidatura portuguesa ou ibérica, que se juntou mais tarde também a Federação Marroquina, havia a concorrência, dizia eu, de uma candidatura sul-americana que englobava precisamente os países que agora vão acolher os primeiros jogos da competição. E esta, na minha leitura, obviamente, foi também uma forma de a FIFA conseguir, enfim, atribuir a estes países que acabaram por retirar-se formalmente da corrida, e isso explica por que razão a atribuição oficial do Mundial acabou por acontecer mais cedo do que aquilo que estava previsto. Portanto, ao retirarem-se da corrida, tem aqui uma espécie de, vou dizer, prémio de consolação para que possam também ter uma participação mais condigna, se quisermos, neste Mundial. E depois desses 3 ou 4 primeiros jogos que vão ser realizados na América do Sul, aí sim, as seleções migrarão para a Europa, onde farão a grande ou esmagadora maioria, se quisermos, dos 104 jogos que estão previstos para esta fase final. Ainda estamos numa fase muito inicial, portanto há muitas informações que não se sabem, mas sabemos, por exemplo, que este será o Mundial mais comprido da história. Em termos de calendário e tudo mais, o que é que já sabemos sobre este Mundial? Sim, será seguramente. É evidente que sem termos as seleções, ou fechado o lote das seleções que efetivamente estarão apuradas, será difícil fazer projeções do ponto de vista competitivo. Agora, tem obviamente uma consequência lógica e evidente, que é uma sobrecarga ainda maior para os atletas e concomitantemente também para os clubes que os libertam nestas alturas, por força de uma sobrecarga, e repito-me aqui obviamente do calendário. Tem sido de resto uma discussão muito frequente. Diria que todos os anos se tem adensado a forma como as instâncias internacionais, a FIFA e a UEFA, procuram espremer o máximo possível dos clubes e das seleções que competem nos diversos palcos competitivos. E a verdade é que os jogadores já se têm queixado, juntamente até que muitas vezes devidamente representados pelos sindicatos, de uma sobrecarga competitiva demasiado exigente, e que nesta altura estará a colocar em causa muitas vezes até a própria integridade física de alguns dos atletas. Eu creio que isto será importante, porque estamos a caminhar juntamente com provas que surgiram mais recentemente, como a Liga das Nações, por exemplo, para falar apenas em provas de seleções,
estamos a caminhar para um paradigma de excesso de jogos. Em muitos casos já é comum os jogadores fazerem mais de 60 jogos por temporada, o que é uma enormidade, e com isto vem o risco de lesões e obviamente a própria saúde mental dos jogadores que fica em causa. Mas é óbvio que, olhando ainda a 7 anos de distância do Mundial 2030, será difícil fazer um retrato fiel daquilo que será o paradigma competitivo. Agora, este risco de que estou a falar é o risco que se tem acentuado época após época e que, com a linha de continuidade das decisões que a FIFA e a UEFA têm tomado no que diz respeito à organização dos seus calendários, que tem uma tendência muito evidente para se vir a acentuar ao longo dos anos. Em relação às fases finais, falaste da possibilidade de alguma delas ser em Portugal. Sabemos que a abertura vai ser no Uruguai, mas, por exemplo, em relação à final, já há alguma previsão de onde é que será? À partida eu diria, não querendo ser pessimista, mas diria que está automaticamente excluída praticamente a possibilidade de Portugal vir a acolher a final por razões puramente logísticas. Não temos nenhum estádio que responda às necessidades físicas, estruturais, de uma final de um campeonato do mundo. Portanto, essa possibilidade estará neste momento em discussão entre Madrid, eventualmente, e Marrocos, que ameaça, entre aspas, obviamente, construir um estádio com as características e as condições necessárias para esse efeito. E essa, como eu disse no início da conversa, foi uma possibilidade que Portugal colocou de lado logo à partida. Portanto, eu creio que Portugal, neste contexto, e tendo em conta as pistas que foram dadas pelo Secretário de Estado, poderá eventualmente ambicionar, quando muito, acolher um jogo dos quartos de final, e aí ver se há o Estádio da Luz, que tem sido normalmente o estádio que tem acolhido as principais os jogos de maior importância, tendo em conta aquele que é aquele que tem uma maior lotação entre os estádios portugueses. Veremos se é o Estádio da Luz que será escolhido ou não, mas parece-me que também ainda é cedo e só mesmo quando tivermos o dossiê de candidatura na mão conseguiremos dar uma resposta mais cabal a essa pergunta. Esse dossiê de candidatura, quando é que está previsto que seja entregue? Será entregue no primeiro trimestre do próximo ano, à partida, depois de, mais um ciclo de reuniões entre as federações portuguesa, marroquina e espanhola, naturalmente. Eu julgo que nos próximos meses assistiremos também a um conjunto de cerimónias, de anúncios, se quisermos, de reuniões preparatórias, das quais obviamente também sairão novas informações e que provavelmente poderão vir a ser sediadas em Portugal ou Espanha, tal como foi recentemente sediada a cerimónia do anúncio da Carta de Intenções em Rabat, em Marrocos. Portanto, creio que paulatinamente ou progressivamente vamos tendo mais informações sobre um tema que obviamente tem despertado o interesse da comunidade do desporto em Portugal e não só. Certo, vamos aguardar mais informações. Nuno, muito obrigada. Obrigado, Inês. Nuno Sousa, editor de desporto do Público. E esta quinta-feira é dia de estreia do podcast Como Assim, sobre fenómenos da cultura pop. A partir das 16 horas pode ouvir o primeiro episódio sobre o fenómeno José Pinhal. Esta é a banda de tributo a José Pinhal, um artista que animava os arraiais do Norte nos anos 70 e 80 e que morreu há 30 anos. E agora, em 2023, deixa plateias ao rubro e a música dele já foi ouvida milhões de vezes online. Mas como assim? O que explica este fenómeno e desde quando é que a música de baile voltou a ser fixe? Neste podcast vou mergulhar nestes pequenos mundos, nas nossas obsessões coletivas, desde a música ao cinema, passando pela literatura, para tentar compreendê-los. Não percam todas as quintas-feiras à tarde no site do Público ou nas aplicações de podcast. Podem já fazer seguir para não perderem o primeiro episódio. Os sons que ouviram neste episódio foram gravados pela Rádio Renascença, num programa em parceria com o Público. A música do P24, como sempre, é da Ana Marcos Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.